a terceira parte dos nossos mini treinamentos. Veja que 10 minutos a gente bobear, fala um pouco a mais, já passa dos 10 minutos. Então eu corto, desculpa as pessoas, mas eu corto o assunto. Porque primeiro que eu quero dar continuidade. Segundo que eu quero despertar em vocês que estão me ouvindo, quer seja na gravação, quer seja online, quer seja as pessoas que já trabalham, ou as pessoas que desejam vir trabalhar conosco, tanto a academia como a empresa, ela não é para alguns, é para todos. As coisas de Deus não são para alguns, é para todos que quiserem. Por exemplo, ter uma vida espiritual é para quem quiser. Agora, poucos escolheram, está na Bíblia, que Jesus Cristo veio para os seus, ele veio para salvar o mundo, né? Mas poucos escolheram uma vida espiritual, uma vida com ele espiritualmente. E o que eu estou fazendo aqui é trazendo um trabalho para o reino de Deus. Não é religião. Só que ninguém, pode dizer, entende. Então, é só o Espírito Santo, é só seu coração que vai ter algum, algum start, enfim, uma onda, né? Uma coisa do coração, e de eu começar a entender o que a gente está falando. Porque o projeto é pioneiro, o projeto é único e é inusitado. Nós não estamos esperando que multidões sigam a gente. Nem houveram multidões seguindo Jesus Cristo. A vida do cristão é uma vida de uma minoria. É uma minoria que escolhe viver em Cristo e que Cristo viva através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito, é o Espírito da habitação e é o Espírito da filiação. Agora, é espiritual, não é religioso. Eu também fui mal educado, né, do ponto de vista espiritual. Mas agora nós estamos falando aqui e temos rejeição de todos, familiares, filhos, né, que rejeitam. Mas o cristão não foi rejeitado. Vocês sabiam que os irmãos de Cristo não acreditavam que ele era quem ele era? Nem os irmãos. Só depois que ele morreu e ressuscitou e apareceu para o seu irmão Tiago, que o Tiago acreditou. E aí começou a falar que o irmão era o Messias e morreu por causa disso, porque queriam que ele não admitisse isso. Então, senhores, ser cristão não é uma coisa fácil. Ser cristão tem que carregar uma cruz. Mas, enfim, vamos para o estudo de hoje sobre. Então, vamos ver o que eu tenho aqui para hoje. Vamos escutar então o preletor Romeu. Sabe o que significa a palavra devolvido lá, naquele texto? Concedido mediante solicitação. Compreendeu? Ana entregou o menino servo, que foi concedido, foi entregue, nesse caso, devolvido, mediante solicitação. Quem solicitou Samuel para Ana? O Senhor. Quanto às necessidades... Senhores, primeiro, esse vídeo é um trechinho. Você vê que no começo a gravação não estava nítida. Eu estava esperando estar nítida. Para dizer que o tema é o tempo se abrevia, senhores. A vinda de Cristo cada vez mais eminente. E nós temos que se preparar para a vinda dele. E se preparar é ter uma vida espiritual, é ter um novo nascimento. Então vejam as pessoas muito preocupadas com o mundo, né, e não percebendo o que nós estamos falando aqui. Então eu conclamo os senhores para divulgarem o nosso projeto, para que a gente toque ou permita que o Espírito Santo toque o coração de pessoas e que tenham um novo nascimento. E aí ele está contando da história da Ana. A Ana era estéril, ela não podia ter filho, mas ela sempre procurava, né, subir lá num local, vamos dizer, religioso, né? E ele percebia que lá naquele local, né, não tinham pessoas realmente, como eu vou falando na linguagem minha hoje, não tinha pessoas que estavam vivendo a vida espiritual.
eram religiosos, né? Eu estou falando com a minha palavra. Mas o mais bacana é o seguinte, que ela não tinha filho e tal, era achincalhada por conta disso, aquele tempo era extremamente importante ter filho para a mulher, e ela pediu para Deus, mas quando ela percebeu que Deus estava carente, era Deus que estava carente de alguém para refletir a palavra dele, para resplandecer a vida espiritual, né? Eu sempre coloco vida espiritual. E aí, então, ela pede e Deus permite que ela, vamos dizer, fique grávida, né? E aí o filho, que é o Samuel, ela não fica com o filho. Dá o filho exatamente para vir fazer essa voz de Deus na terra, né? E foi Samuel, como profeta, que mudou da época de juízes para a época de reis na Bíblia, né? Então, vou estudar. Então, eu estava dizendo o seguinte: esse vídeo está na playlist do nome do nosso mini treinamento controle tecnológico. Esse trechinho de vídeo está lá. Mas, para você ver de novo, que aqui simplesmente é um treinamento. Você pode estudar lá. E você pode ir no original, com o tema O Tempo se Abrevia, discernindo, né, conflitos dos dias atuais, né? Mas, e também tem uma playlist com esse preletor que é o Romeu Bonelli, tá? Então esse vídeo também está lá, fora o original, né? O tempo se abrevia, discernindo os maiores conflitos dos dias finais. Nós estamos vivendo isso, senhor. Isso é muito sério. Vamos escutar um pouquinho. De Ana, Ana necessitava de um filho. Quanto às necessidades de Deus, Deus necessitava de um profeta. Oh, amados irmãos, será que temos compreendido a necessidade de Deus nos nossos dias? Será que a casa de Deus necessita de mais profetas? Acho que eu também já disse para você. Sabe o que A.W. Tozer, um profeta da geração passada, disse numa das suas pregações, olhando para a igreja em geral do seu tempo, e isso tem quase 70 anos? Nossos púlpitos modernos precisam de mais profetas e menos palhaços. Pessoas que se envolviam com entreter o povo. Tá Será que isso é assim, ó. verdadeiro nos nossos dias? Então, Ana compreendeu o princípio da oração e da mordomia. Ela assimilou a carga, a necessidade de Deus. Ela viu que Deus estava estéril no que concerne ao seu testemunho. É só com uma vida espiritual que Ana, que queria tanto um filho, ao ter um filho, entende que o filho não é dela, o filho é de Deus, aí espírito da mordomia. E aí eu aproveito, as pessoas trabalham numa edificação e elas entendem que aquela edificação é do patrão e não é delas. Como não? Se eu estou vivendo aqui, tudo que tem ao meu redor é meu para o meu uso. Meu para o meu uso. Mas de quem que é? É de Deus. O planeta é de Deus. O oxigênio é de Deus. É tudo dele. Nós estamos aqui para seguir o mando dele. Mas isso só tem essa clareza quem é filho de Deus e sabe quem é o Pai, que conhece o Pai, ou que vai conhecendo mais e mais o Pai, tendo como referência o Filho, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que habita o coração desse Filho de Deus. Então, o fruto do seu ventre, ela entrega ao Senhor como um nar, um servo. E, então, pratica o significado da oração por carga. Primeiro carga, depois oração. Porque a oração sem carga é um palavrório inútil. Ana orou por causa da carga que ela assimilou. Princípio do encargo espiritual, pela necessidade de Deus. Então, o princípio da oração e mais um, princípio da mordomia. Todos três vemos em Ana. Porque seu filho, digamos assim, estava lá, tão longe dela, não é? Ouvia uma vez por ano. E ela fazia aquela túnica anual. Não sei como soa para você, mas me soa tão lindo aquele versículo. Porque, digamos, ela está cuidando e provendo para o, vamos pôr entre aspas, o seu menino.
está lá no templo do Senhor, entregue como um nazireu para suprir as necessidades de Deus. Então, quando Samuel foi entregue para suprir a necessidade de Deus, a Ana supriu. Está vendo a palavra necessidade de Deus? Nós estamos aqui para suprir as necessidades de Deus. Por isso que eu falo de necessidades. Por isso que nós falamos de necessidades. E financeiro. Financeiro, o dinheiro, se não for sido comandado pelo Espírito Santo, ele é para o mamon. Vou falar de novo. O dinheiro, se ele não for administrado, se ele não for guiado, governado pelo Espírito Santo, ele é pelo inimigo. Então, para mexer com o dinheiro e atender às necessidades das pessoas, quer seja de clientes e de fornecedores, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Senão, o fruto da administração do dinheiro ou da administração da gestão das necessidades não dá glória a Deus. Esse é o ponto. E eu demorei 35 anos para chegar nesse momento para falar isso. E eu não tinha a revelação que eu estou tendo. O porquê que chamava de necessidade. Por que eu dizia para o financeiro, não paga coisa errada. Para pagar uma coisa certa, nós temos que ter um procedimento desde a contração de dívida até o ato do pagar. Tem que passar por um procedimento, por um fluxograma, por aprovações, para ver se aquele produto foi feito para atender a necessidade de alguém, tem um valor justo, inclusive em termos de prazo, para então ser pago. Assim como recebido, receber algo que você não fez direito é tão ruim quanto. Se eu não concluir um trabalho, se o trabalho não está bom, o cliente não sabe avaliar e eu entrego o produto, é isso que Deus quer de mim. Que eu recebo um dinheiro por algo que eu não fiz. Então, senhores, a coisa é espiritual. Tudo que acontece nesse mundo é espiritual. E o inimigo assola a mente nossa, minha também. E é só tendo Espírito Santo que eu estou protegido. Caso contrário, eu não estou protegido. Senhores, acabou aqui o tempo. Como eu falei, vou falando e aí corto o tempo. Até amanhã e quem assiste no mini treinamento, até daqui a pouco no trabalho, no dia a dia. Obrigado.